Excelente dia, pessoal. Hoje eu vou estar passando um conceito um pouco diferente do InDesign, vai ser um pouco mais dinâmico, tá? Dando continuidade ao que eu venho apresentando nas aulas anteriores, é, passei Workspace, no caso, a área de trabalho. Falei um pouco do comando place, lembrem-se que tem muita coisa que ainda pode ser abordado sobre isso. Redimensionando foto pelo Snap Gap, aquela bolinha ajuste de imagem que a gente ainda vai explorar mais a fundo. Comentei rápido sobre a diferença entre documento, livro e biblioteca, mas vou passar uma explicação mais detalhada sobre esses três tipos aqui, tá? E a formatação de texto, que eu mostrei a diferença entre os fluxos, abrindo tanto inserindo a foto dentro do InDesign, quanto pegando um documento de texto externo, um PDF, mostrando alguns tipos lá para vocês. Falei também sobre o fluxo manual, semi-automático e automático, só para lembrar alguns conceitos. Hoje eu vou estar mostrando para vocês âncora de texto, text wrap e a gente vai brincar com as ferramentas de página, tá? Então, para a gente começar aqui, ó, já tem um conteúdo também diferente que vou iniciar aqui para vocês darem uma olhada. Estou trabalhando com o modo essencial só para mostrar as diferenças, tá, entre o essencial e o essencial classic. E uma coisa que eu não abordei com vocês foi dos frames, que isso aqui é novo dentro do InDesign e tem um processo de trabalho diferente. Para que a gente utiliza os frames, como vocês estão vendo aqui, diferente das formas básicas? Lembrem-se, ambos funcionam da mesma forma geométrica. O que vai modificar é o propósito. Quando vocês utilizam os frames, é indicando para o InDesign que aqui vai ter uma imagem depois do seu documento ou durante a criação dele. Isso é legal, principalmente para quem trabalha com revistas onde o conteúdo ou publicação, onde a imagem vai atrapalhar a diagramação e organização toda do layout, tá? Então, aqui eu coloquei bolinhas diferentes só para vocês entenderem o processo. Vou começar inserindo uma imagem pelo File Place mesmo. Vou colocar uma imagem. Vou colocar essa daqui para destacar mesmo de fundo, iniciando, ó. Deixei o layout bem exagerado, não tem importância, vou fazer de propósito isso aqui. Método de organização básico, botão direito. Aí a gente tem aqui a opção lá do Arrange, que seria organizar. E enviar para frente e para trás. O InDesign não tem esse negócio de send to back, dependendo da informação. Depois eu vou explicar essa diferença para vocês, é bem mais prático. Então, send to back, ele vai enviar para trás de tudo. Claro que ele tem a opção de etapas, indo em Layers. Cadê que ele não está ativo aqui? Deixa eu mostrar para vocês pelo menu. Camada. E a gente vai ter toda a situação de camada lá dentro do InDesign, tá? Então eu posso facilmente, ó, selecionar os objetos sem dor de cabeça e trocar a ordem entre eles, ó, de uma forma bem mais dinâmica, como todo mundo já está acostumado a mexer com painel de camadas. Então coloquei essa imagem de fundo, vou de propósito estender aqui a imagem, ó. Estou estendendo a imagem ou vou estender a caixa? Eu vou estender a caixa delimitadora, a imagem não vai. Para você estender a imagem junto, você tem que segurar a tecla Ctrl, porque se eu só usar o Shift, ele mantém a proporção da caixa. Agora quando eu seguro o Ctrl, ele redimensiona a imagem, tá? Agora, se vocês quiserem fazer de uma forma perfeita, Ctrl Shift, aí ele vai redimensionar proporcionalmente e não vai destruir a sua imagem. Segurou o Ctrl Shift, ó, redimensionei, tá lá os dois. Aí você vai fazer a pergunta, mas Fábio, isso daí vai estragar o layout? Não, porque o que vai sair é isso aqui, ó. Se eu aperto o W, que é a visualização de impressão, você já tem o material aqui, ó, a visualização. Lembrando que uma capa não pode ficar dessa forma, o certo é a gente pegar e definitivamente completar o conteúdo. Espera aí que eu esqueci de apertar o Ctrl. Vou lá. E vai ficar dessa forma. Tá vendo? Ah, mas aí a caixa delimitadora acima não vai fazer diferença. É só a gente ajustar aqui, ó, nas extremidades, que ela não vai ter erro. Porque quando a gente faz uma saída de imagem muito exagerada, dependendo da configuração, nessa bolinha aqui que não tem erro apresentando, que eu vou falar muito com vocês na barra de status, é onde você verifica se o seu InDesign está tendo falha nos documentos ou algum outro detalhe. Então, fiz essa formatação básica.
Para que vai servir esse frame? Se eu tiver que colocar, por exemplo, uma foto aqui e trabalhar com layout de uma forma diferente. Lembrando que o Snap Gap, esse obturadorzinho, se você clica, você pode modificar as propriedades da imagem, rotacionar ela e toda aquela configuração que a gente tem dentro da barra de propriedades, tá? Seja ela por aqui no modo essencial ou no modo clássico aqui em cima. Que aí você pode escolher, ó, rotacionar diretamente a foto. Deixa eu ativar aqui. Ó, aí vai depender da situação que você quer. Ele não está deixando rotacionar. É porque eu estou usando os controles de texto, parágrafo. Vacilei aqui agora. Ó, aí você pode rotacionar livremente a sua imagem e fazer o layout lá desconstrutivo que você achar interessante. Vou voltar para o básico, depois a gente evolui. E agora, quando eu tenho uma forma selecionada, prestem atenção nesse grande detalhe. Isso aqui vai servir tanto para frame quanto para forma, tá? Seja para shape ou para frame. Frame vai ser essa caixa delimitadora aqui, ó. Essas caixinhas onde você pode inserir o conteúdo depois, ou seja, a foto, e determinar o que você vai aplicar dentro do seu layout, da revista e dos materiais impressos, tá? Peguei aqui, selecionei a elipse. Se eu venho diretamente no File, Place, e vou escolher uma imagem, pode ser qualquer uma aqui da minha lista, só imagem de amostra. Vou colocar essa daqui, ó, e apertei no abrir, ele automaticamente vai direto para o objeto selecionado. Claro que foi com uma dimensão extremamente exagerada. Aí eu vou falar sobre isso a seguir. Vou para a próxima imagem, próximo objeto, ó, File, Place, e vou escolher lá a imagem que vai ilustrar o cenário. Vou colocar essa daqui. Imagem aleatória, só para vocês entenderem o processo. Não casou, eu sei, mas eu vou dar um destaque e explicar alguns processos sobre isso. Quando eu aperto o W, que é a visualização, ó, vai ficar essa coisa horrorosa, porque não tem formatação, não tem aplicação nenhuma. Lembrando, aqui eu poderia colocar uma foto de destaque do produto. Se você trabalhar com detalhes de cosmético, você pode trabalhar com a capa, dando destaque a um produto, aplicação, entre outros detalhes. E caso você queira redimensionar a imagem, olha só, de propósito, eu sei que muitas pessoas fazem isso, tá? Principalmente quem não domina o software ou mexe com o programa há pouco tempo, até mesmo quem mexe há um tempo. A galera sempre vai vir aqui, ó, no Snap Gap, vai ativar, vai segurar o Shift, para quem não tem experiência, ó. O Shift e o Alt, ele redimensiona e você pode posicionar, ó, a imagem aonde você acha necessário. Esse é um modo. Só que olha que legal que o InDesign tem pra gente, ó. Quando você tem uma imagem selecionada, no modo de edição dela, a gente tem o Frame Fitting. O que seria isso? O ajuste de caixa, o ajuste delimitador aqui. No caso eu estou trabalhando com uma bolinha, vou fazer outros exemplos no retângulo. E eu tenho como fazer com que a imagem se ajuste à forma ou o inverso, a forma se ajuste à imagem. Aqui, claro, vai ficar estranho. Então, dentro dessas opções, ó, que fica aqui no painel, aonde fica isso pelo menu, que é sempre importante frisar para vocês, ó. Se eu venho no menu Object, aí eu tenho a opção do Fitting, e aqui entra o macete para os dedos de metralhadora e a galera que curte atalho. Uma coisa é o painel, que já é de um acesso rápido, mas tem a galera que gosta do atalho. Então, ó, eu tenho ajustar, ou seja, preencher o quadro proporcionalmente, ajustar proporcionalmente ao quadro, e diversos atalhos aqui que cada um tem sua aplicação. Como é que você vai identificar de uma forma fácil isso? Além do nome aqui, se você estiver usando em português também pode ser mais fácil. O que é legal? Ó, passou o mouse, ó, e você já tem a explicação do que ele faz, além da própria imagenzinha aqui, ó, Fit Content to Frame, ou seja, ele vai ajustar o conteúdo ao quadro. Se eu apertar, a imagem foi automaticamente ajustada à elipse. Prestem atenção que eu não me matei ou não tive trabalho redimensionando a imagem para caber lá. Eu simplesmente apertei esse botãozinho aqui, ó, e ele ajustou. O inverso também acontece. Se você tem uma elipse ou uma imagem que está muito pequena dentro da caixa, que eu vou mostrar um exemplo a seguir, ó. De propósito,
Deixa eu pegar essa imagem aqui, vou deletar a imagem. Repara que a caixa continuou porque eu ativei o Snap Gap. Eu vou pegar uma imagem livre aqui, ó. Vou inserir a imagem aqui, pode ser essa. Ou posso botar mesmo, eu vou colocar essa daqui. Quando eu adiciono a imagem, repara, ele ficou dessa forma. Aí eu posso simplesmente, se você já tiver uma imagem no seu documento e queira revincular, tem vários processos para isso, mas o jeito mais brasileiro aí que a galera curte, que acaba fazendo no calor do momento. Se eu recortar essa imagem, selecionei o objeto e der o Ctrl V, ele colou dentro? Não, porque o Ctrl V ele vai colar normal. Agora, se eu recortar, selecionei, venho no Edit e vou na opção do Paste in Place, colou dentro do objeto? Não, porque são prioridades diferentes. Isso é legal de deixar claro que o InDesign ele trabalha com um segmento onde, se eu tenho uma caixa para inserir imagem, ela tem propriedades para ser inserida. Eu não posso pegar e simplesmente jogar a imagem aqui ao meu bel prazer. Ele tem um processo para você fazer. Claro que se você tem a imagem ou a forma selecionada, você pode inserir direto. Mas se eu quero pegar essa imagem e aplicar dentro da caixa, espera aí, acabei movendo aqui a caixa delimitadora, ó, Ctrl X, ó, tirei a imagem do frame, ó, repara. Agora eu venho aqui, Ctrl V, colou dentro daquele quadro. Vamos verificar se ele colou dentro do quadro. Eu vou movimentar aqui, ó, continua normal. Então a imagem está solta e acabou fazendo um outro quadro. Então são detalhes que é importante vocês lembrarem. Caixa delimitadora é sempre essa marcaçãozinha aqui, ao entorno da imagem. Quando eu estou com o Snap Gap, essa bolinha, repara, ó, que a propriedade, ó, ele muda a cor aqui, ó. Esse contorno laranja, meio cor de pele, marrom, é referente à imagem, não à caixa delimitadora. Então isso gera uma confusão às vezes no início para muita gente, que rola aquele leve desespero, né? Então, tem uma imagem aqui e eu quero adicionar diretamente a minha caixa. Dentro das propriedades, eu tenho aqui, ó, a opção dos vínculos. Repara que dentro dessa caixa, ó, quando eu ativo, ele já está aqui vinculado à imagem. E essa daqui, ó, por mais que eu tente recortar ou fazer qualquer outro processo, eu não tenho como inserir de uma maneira natural isso aqui. Eu posso trocar imagens de local no documento, eu posso mudar uma imagem para outra, como eu vou mostrar a seguir, ó. Deixa eu deletar essa imagem. Vou colocar nessa caixa aqui que eu vou fazer uma formatação depois, ó. Caixa selecionada, File Place. Vou colocar a imagem aqui da orca, vou lá, ó. Vou ajustar a imagem porque ficou feio, dependendo do aspecto que você quer, né? Eu quero a imagem completa, então selecionei a caixa e vou na opção de ajustar conteúdo ao quadro, não quadro ao conteúdo. Mas eu vou apertar essa de propósito só para vocês verem. Olha o que ele faz. Ele redimensionou a caixa delimitadora. Então, vai depender da condição que você quer da imagem. Agora, essa caixa que se encontra na página 4, essa numeração aqui dos vínculos é a página, vai te dar um norte. Então, se essa imagem aqui, ou seja, essa imagem que está grandona, deixa eu só dar um ajuste nela aqui, eu quero trocar essa foto pela da orca. Como é que a gente vai fazer a inversão? Se eu vir aqui trocar, ó, manualmente, ó, tentando arrastar, eu não consigo. Mas aqui tem a indicação da página. E a gente pode, ó, ir para o vínculo, ou seja, eu vou para a página 4, fui para o vínculo. E sempre posso ir diretamente para onde a minha imagem está anexada. Mas eu quero trocar ela daqui, ó. Aí a gente tem essa opção do revincular ou relinkar, no caso. Tirar o vínculo aqui e substituir o vínculo. Então tem várias maneiras de vocês trabalharem com esse processo, ó. Eu vou literalmente utilizar o normal sem ser as bibliotecas da Creative Cloud. Posso escolher aonde a imagem
Você encontra qualquer foto aqui, eu vou na minha área de trabalho mesmo, fotos, cadê? E eu posso substituir a imagem com um clique, sem precisar ter aquele retrabalho. Você poderia também fazer isso com uma quantidade grande de fotos, mas isso vai ser uma aula que eu vou passar depois, tá? Só para a gente fechar a dúvida que vocês possa ter surgido, referente a redimensionar a imagem, manipular ela e tudo que você pode fazer. Vou matar essa explicação aqui. Vou colocar essa imagem. E agora, como é que esse conteúdo pode ser diferente? Ó? Lembrando, se eu tentar alterar igual o Illustrator, vou pegar aqui, ó, seleção direta, eu não consigo, de certo modo, ó, vou pegar aqui, ó, repara que eu não estou conseguindo alterar a forma. Cliquei no ponto, ó, eu não estou conseguindo alterar a forma. Existe um processo para você alterar essa forma. Não é igual o Illustrator que a gente pega e altera, deleta o ponto vetorial. Ele trabalha com vetores sim, pessoal, mas ele tem um processo diferente. Assim como tem muita coisa que é diferente, tem muita facilidade dentro do InDesign, tá? Então, da mesma forma, para a gente matar essa explicação aqui, ó, selecionei, eu quero dar um destaque para não ficar essa colagem de imagem, sem um contorno, sem um destaque nem nada. Dentro das propriedades, que fica aqui ao meu lado direito, no essencial, e no clássico, para quem vem das versões antigas, fica na barra superior, tá? A gente pode simplesmente selecionar o produto e eu tenho a opção de trabalhar com preenchimento dele, com stroke. Ó, vou colocar um stroke aqui. Deixa eu colocar, só para dar um destaque mesmo, vou colocar um amarelo, tá? E vou aumentar o traçado aqui. Pronto. Não é a melhor situação, mas eu já consigo destacar o meu produto, tá? Poderia colocar esse também de forma bem branda, ou seja, botar a cor do papel, que aí ele fica clarinho. Mesmo processo para cá, ó. Venho aqui no stroke, coloco a cor do papel, deixo a espessura lá do jeito que eu quero. E ainda posso estar trabalhando com o detalhe de traçado. Repara que aqui eu tenho alguns perfis, ó. Sólido, tique, ou seja, duas linhas com traço e todas essas variações. É possível criar um perfil também? Sim, igual ao Illustrator você consegue criar o perfil. Então você pode estar escolhendo lá como você quer a formatação do seu layout e gerar um resultado diferente, tá? São situações que podem ser trabalhadas diretamente lá da sua revista. Lembrando que apertando o W é o modo de pré-visualização. Fechada essa parte, agora vamos ao conteúdo referente a vínculo de texto, que seria aqui, ó, âncora de texto e o text wrap, para a gente dar seguimento. Quando você tem um texto dentro do InDesign, isso aqui é um texto automático, relembrando para quem não estava ou não assistiu os anteriores, quando você faz uma caixa de texto, diferente do Illustrator e Photoshop, que você clica e escreve, aqui você é obrigado a clicar, segurar, para fazer uma caixa de texto para inserir informações. Só que quando você tem um texto, eu estou criando aqui a caixa, ó, segurei a barra de espaço, eu posso mover a caixa de criação. Se eu uso a seta para a direita, eu adiciono colunas diretamente, esquerda eu retiro, posso também dividir essa parte de matérias dessa forma, como se fosse, o texto vai ficar dessa maneira aqui, ó, 3 bases, e aqui eu poderia botar imagens do lado, entre outros detalhes, tá? Você tem toda essa liberdade. E da mesma forma que eu estou explicando das setinhas para caixa de texto, olha que maneiro que o InDesign pode fazer. Vai ter um truquezinho logo aqui embaixo que eu vou explicar como é fácil fazer isso aqui. Então, cliquei, não soltei o clique, tá? Posso dividir aqui ele, ó, dividir em colunas. Eu já posso botar lá a matéria. Quando eu aperto o botão direito dentro dessa caixa, lembrando que o cursor tem que estar ativo, tá?
eu tenho fill with place order text. Para que serve essa opção de preenchimento automático? Ele vai colocar o lorem ipsum, que é um texto que é utilizado em gráficas para fazer bonecas. O que é boneca? Não é aquela de cabelo, aquela boneca que você tem para sua filha, prima ou sobrinha, ou colega no caso. A boneca é um grupo de folhas que você consegue fazer para testes de capa. Eles fazem constantemente bonecas para verificar como vai ficar a capa de livros e revistas, dependendo da situação. Então isso é muito criado utilizando o lorem ipsum, que é essa massa de texto só para a pessoa entender que aquilo ali é um livro e não ficar aquela quantidade de folhas vazias e sem nada, para ter um aspecto diferente. E o lorem ipsum tem a história que depois vocês podem olhar lá no site. E agora, por que isso é legal? Repara que o texto daqui automaticamente está vindo com uma setinha indicando para cá. Então se eu pego e redimensiono essa caixa, ó, repara que o texto ele foi ajustado, ó, e ele vai se adaptando à situação, porque o vínculo está existente entre eles. Ó. Repara que apareceu mais aqui. Agora, aonde entra a âncora de texto nessa história, pessoal? Eu tenho um texto normal aqui, certo? E a partir do momento, vou dar uma redimensionada aqui, vou fazer uma caixa normal. Ó, vou clicar aqui nessa setinha mesmo, não preciso nem vir na ferramenta texto. Cliquei aqui, ó, na setinha. Repara que o texto grudou no mouse, não quer dizer que eu vou transferir de uma parte para outra não. Repara que eu tenho quebrar elo e tenho montar elo. Se eu só der um clique, seguindo aqui a margem, ó, ele já fez uma caixa indicando que tudo que for redimensionado daqui vai ser despejado na próxima caixa. Então você consegue organizar o seu layout sem dor de cabeça. Inclusive, colocar uma foto aqui agora. Ó. Vou inserir uma imagem. File Place, vou pegar essa daqui das montanhas mesmo, pode ser essa daqui. Ó, cliquei, segurei o clique, ó. Estou inserindo a imagem, não posso até deixar com uma margem de propósito. E agora, reparem num detalhe. Quando eu tenho a minha caixa de texto, tem um botãozinho que vocês podem vincular, ou seja, ancorar. O que seria ancoragem? Quando eu clico na imagem, algumas caixas de texto vai ficar com essa característica, depende da configuração. Ó. Eu tenho esse quadrado aqui, ó, esse quadradinho amarelo que é para editar os corners, ou seja, os cantos da minha forma. Ó, peguei aqui, cliquei e eu posso, ó, alterar todo o layout do meu texto, ó, fazendo um corner diferente. Isso aqui é dos. Existem várias maneiras de vocês alterarem os corners. Exemplo, ó, se eu pego esse corner aqui, ó, alterei. E dentro da propriedade aqui, ó, no meu modo essencial, o clássico fica sempre na parte superior. Eu tenho como escolher como vai ser esse corner. Se vai ser com fence, que ele vai gerar essa basezinha aqui que vocês estão vendo, ó, aquela moldura antiga, ó. Claro que isso aqui não vai sair no texto, não vai sair na visualização, a não ser que você queira. Se eu coloco um stroke aqui, isso acontece, ó. Vou botar um black aqui e agora, ó, isso sai dentro da minha matéria, tá? Da mesma forma que eu poderia colocar um stroke aqui, e isso vai sair também lá do meu material, ó, tá? Então, esse quadradinho aqui, você vai conseguir alterar o corner, inclusive mexer na propriedade aqui dele. Se você quer dar um bevel, se você quer deixar um insect. Então, são todas as propriedades que você pode estar trabalhando aqui dentro da sua caixa delimitador. Isso aqui é muito utilizado em livros de romance, história, receita, e depende da pegada que você quer lá para o seu livro ou material. Tem revistas que utiliza. São poucas, tá? Não é todo tipo de revista, por exemplo, uma revista de game usar isso aqui, ela tem que ser muito incomum. Até rola em alguns modelos, mas não são todos. Então você tem toda essa facilidade. E para que serve esse quadradinho azul que não está aparecendo no caso do meu texto, porque tem uma propriedade para ele ativar. Quando eu clicar aqui, ó, repara que ele já está me dando uma mensagem de
para arrastar esse objeto em uma linha aonde eu quero que ele seja vinculado. Fábio, mas para que isso para que isso serve? O que isso vai mudar na minha vida? Deixa eu resetar esse corner aqui. Vai mudar isso aqui, ó. Se você pega, digamos que essa foto é referência de um parágrafo, uma parte muito importante da sua matéria. Você simplesmente vai pegar ele, segurou o clique, ó, repara que ele está com um Tzinho marcando o meu texto e eu vou deixar aqui no início do parágrafo. Agora tem uma âncora, como vocês podem notar, ó, tá pequenininha, mas eu posso dar um zoom na tela, ó, só para vocês darem uma observada, ó. Essa âncora ela vai servir para quê? Você vai conseguir movimentar o texto e a imagem junto, em conjunto. Ou seja, se eu pego esse conteúdo e troco de página porventura, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou criar, tem uma página aqui no final. Ó. Se eu pego essa foto de propósito, vou dar um Ctrl X, repara. Vou vir para a última página aqui. Dei um Ctrl V, ó. Ele está solto aqui. Mas esse texto, essa imagem está vinculada àquele conteúdo lá. Mas para que isso vai mudar na nossa vida? O que isso vai mudar no total? Quando ele está vinculado, a imagem está vinculada a esse parágrafo. Vocês viram que eu troquei, né? Se eu pego o meu texto, a imagem veio junto, ó, ficou preso nele. Venho aqui para o parágrafo, para a página. Vou dar um paste in place e ele veio junto. Para isso que serve o vínculo diretamente da imagem, tá? Você pode vincular texto, matéria, produtos, o vínculo serve sempre para isso. Você prender uma informação e não ter aquela dor de cabeça. Porque o que acontece com algumas pessoas quando está trabalhando dentro do InDesign? Você está fazendo um produto, o cara não te mandou a imagem, uma menina, a empresa não te mandou a imagem, e você tem que diagramar, porque você recebeu o material, você tem que diagramar. Você tem que fazer lá o layout, já preparar tudo só para receber a imagem. E você não recebeu essa imagem. A coisa mais chata é você colocar uma imagem de uma página que não deve pertencer àquele local. Exemplo, na matéria eu estou falando sobre brinquedos, eu coloco uma imagem de paisagem. Não faz sentido nenhum. Então, para isso não acontecer, você faz o vínculo de imagem diretamente com o que ela ou o produto vai ser relacionado. Então você não tem o risco de, por exemplo, movimentei o texto e a imagem foi para onde? Então isso te dá um ganho de tempo absurdo. Tudo bem? Deixa eu desfazer aqui. Agora, como vocês notaram, não é complicado trabalhar com a questão dos vínculos de texto e ancoragem, no caso, ancoragem de texto e imagem, tá? Agora, seguindo, vamos para o Text Wrap. O que seria o Text Wrap? Quando você tem um texto dentro do InDesign, eu deixei essa imagem da orca de propósito aqui, ó, o texto está solto, e vou colocar um texto automático aqui de propósito. Eu vou limpar esse parágrafo aqui só para não ficar muito exagerado e ter aquela setinha positiva no final. Vou deixar o texto assim, ó. Repara que quando eu limpei, ó, essa caixa, como eu falei, tem uma condição especial, ó. Ela está permitindo que eu vincule, ou seja, que eu use a âncora de parágrafo ou de texto diretamente na minha imagem, ó. Então, ó, eu posso vincular, ó, a imagem. Eu não estou conseguindo, ó. Se eu tentar vincular aqui a imagem, ó, eu não consigo. Agora, se eu tentar vincular a imagem, ou ao vincular a imagem com o texto, ó, a âncora acontece. Mas para que vai servir essa âncora? Você pode ancorar a outras áreas do seu artigo. Entenderam? Vocês não ficam presos necessariamente a só imagem com texto, mas você também pode vincular matérias. Por quê? Uma matéria pode ter ligação com a outra, aí você puxa a âncora. Isso o que vai mudar na tua vida? Por agora, só o domínio da âncora é facilitando o seu trabalho, mas no futuro, ou seja, nas aulas à frente, isso vai mudar demais na sua vida quando você trabalhar com interatividade, quando você fazer, ou quando vocês começarem a criar e-books, publicação digital e coisas do gênero. Isso faz uma diferença absurda, principalmente quando você está
em um PDF interativo que você aperta no índice e vai diretamente para aquela página com todo o conteúdo lindamente, tá? Vou mostrar para vocês no futuro. Então, agora vamos ao Text Wrap para vocês entenderem de uma forma simples. O que é o Text Wrap? Eu tenho a minha imagem, deixa eu voltar em propriedades, e aqui, ó, dentro da nossa caixinha de propriedades tem o Text Wrap, que seria o comportamento, ou seja, é o comportamento que a imagem vai ter quando encontrar um texto ao redor. Ou seja, se eu tenho essa imagem aqui, independente de ela ter vínculo ou não, quando eu arrasto a imagem entre a folha, ó, entre as páginas, eita, arrastei a imagem, sorry. Arrastei a caixa aqui, ó, com a imagem tudo, ó, ela está atrás do texto, porque o comportamento que está nessa imagem aqui, ó, é para ela sempre ficar em volta, ou seja, no Text Wrap, ela não vai ter comportamento, ela não vai ser influenciada pelo texto, tá? O texto não vai ter influência nela e vice-versa. Agora, quando eu ativo essa opção, ó, olha o que vai acontecer quando eu arrastar a caixa para cá, ó. O texto não encosta na caixa, então você ganha um trabalho, ou seja, você ganha um tempo absurdo para não precisar ficar reorganizando ou ajustando o seu texto lá na matéria, tá? Dependendo do comportamento, olha o que acontece, eu estou colocando de propósito em cima, ó. Se eu diminuísse essa caixa, eu vou deixar ela pequenininha, Ctrl Shift para não ter dor de cabeça. Ó, vou deixar ela pequenininha, olha o comportamento. Ó. Ela está no meio do texto, mas não está deixando encostar. Eu sei que alguns vão ser críticos e falar, mas aqui ele está encostando, aqui está encostando e aqui ele está com uma margem. É possível configurar também, pessoal, as propriedades. Opa! É possível configurar as propriedades que esse comportamento de espaço aqui vai ter. Exemplo, se eu pego diretamente a imagem aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl Z que é mais fácil. A caixa está selecionada. Repara que eu tenho várias opções, ó, ao entorno. Opa. Ó. Eu tenho ele pulando, ou seja, Jump Object. O que seria o Jump Object? Toda vez que tiver a imagem, o texto nunca vai encostar nela. Vou fazer de propósito agora. O texto não encosta nela, certo? Repara que o texto, ó, não encosta na imagem de jeito nem maneira. Ele fica esse buraco aqui proposital. E dependendo da situação, isso pode ser uma coisa que é legal na hora de você diagramar o seu produto, tá? Temos também o Jump Text Column, ou seja, ele não vai encostar em nada. Na parte, sempre a parte abaixo vai ficar vazia. Ó. Ele não vai deixar nada abaixo da imagem ter informação. Viram o que aconteceu? Ó? O texto foi automaticamente arrastado para outra página. Então esses detalhes são extremamente importantes na hora de você diagramar o seu produto, fazer lá sua revista, seu artigo e ganhar tempo. Posso fazer também o processo inverso, ó. Tem como eu inverter aqui dependendo da configuração que você tenha. Mas Fábio, onde eu vou encontrar esse menu do Text Wrap, pessoal? Super simples, anotem aí, ó, menu Window, aí eu venho aqui, ó, Text Wrap, Ctrl Alt W, diferente daqui, ó, olha o que vai acontecer agora, vai aparecer as propriedades que eu tinha comentado com vocês. Então se você pega a imagem, joga para cá, ó, vou escolher esse estilo aqui, ó, e eu quero que ela tenha um espaço, ó, ao redor. Olha agora o que vai acontecer, ó. Deixei 5 milímetros ao redor. Ele não vai encostar no texto. Ou seja, o texto não vai encostar porque ele tem uma margem de 5 milímetros. E essas coisas podem não parecer, mas faz uma diferença na hora de diagramar o produto, tá? Que aí a gente chama de olhos do texto. Tem uma outra situação que é muito legal, que eu vou fechar com chave de ouro, vou até abrir a internet aqui, para mostrar um detalhe para vocês, ó. Quando você trabalha com Text Wrap dentro do InDesign, na hora de fazer seu produto, não esqueci do caminho composto, tá?
Vou pegar uma imagem aqui, aleatória, de propósito. Vou pegar uma... pode ser orca mesmo, ou planta, vou botar aqui. Flower.png. Por que PNG, Fábio? Vocês vão entender agora por que eu estou pegando uma flor em PNG. Acho que essa daqui vai servir. Pronto. Salvar a imagem aqui. Pode ser na pasta de imagens mesmo. Flower. Lá no nosso InDesign, vou inserir a imagem. Ó. Posso apertar Ctrl D, mas eu vou sempre no menu para vocês se acostumarem. E vou inserir a imagem das flores aqui, ó. Se eu colocar, ela vai ficar muito grande, ó, porque o tamanho dela é exagerado. Mas eu também poderia redimensionar. E olha o que é legal, ó. Essa flor está com fundo transparente. Isso aqui é aquela diagramação profissional que vocês conseguem visualizar em algumas revistas. Olha como é que é maneiro isso aqui, pessoal. Quando você tem uma imagem com fundo transparente, ela está à frente do texto, como vocês podem notar. E eu vou colocar essa opção aqui, ó, em volta do objeto. Só que quando eu coloquei em volta do objeto, ele ficou vazado demais. Aí, indo nas propriedades aqui do Text Wrap, seja pelo menu ou apertando aqui na bolinha, só que olha aqui que legal, na bolinha eu não tenho todas as opções. Vou lá para o menu, Text Wrap, repara agora. Dentro da caixa de opções aqui, ó, eu dei zoom de propósito para vocês entenderem. Ó, eu tô com Wrap Around Object, ou seja, ele vai fazer o espaçamento em volta do objeto. E aqui eu tenho como trabalhar com um tipo de contorno. Dentro desse tipo de contorno eu tenho algumas opções. Se eu coloco, por exemplo, Alpha Channel, é o canal alfa do PNG, Portable Network Graphics. Então, olha o que acontece. Ele já contornou, cara, isso aqui não é magia não, nem é bruxaria, é InDesign. Ele já contornou exatamente a minha flor com todos os detalhes dela. E eu ainda posso, ó, trabalhar aqui com uma margem de segurança e o meu texto ficar, ó, da hora, sem dor de cabeça. Eu posso escolher como ele vai funcionar ao redor de tudo. E olha a visualização disso. Claro que se eu quisesse uma margem que o texto não ficasse aqui, ó, que aqui ficou um erro de diagramação, isso não pode existir. É importante vocês sempre checarem no final. Deixa eu botar o Text Wrap novamente. Vou aumentar aqui, ó. Não pode existir texto, tá? Mas aí são configurações que vocês podem mexer, lembrando que o alinhamento também tem o seu peso e sua importância. Ó, se eu coloco 4, o texto está indo para lá, ó. E repara que quando eu coloco, ó, ele já está falando que tem um erro aqui, ó, no meu InDesign. Isso aqui é muito maravilhoso, porque o programa fala para você quando você está cometendo um crime, uma diagramação que não vai ser adequado. Se eu apertar de propósito, ó, olha o que vai acontecer aqui na minha caixa de erro. Eu vou dar um clique duplo. Espera aí, deixa eu colocar para examinar. É que eu estou no modo de visualização. Mas por que não está indo? Olha lá, cliquei 2 vezes e agora olha o que acontece. Ó. Ele está falando que tem um texto sobreposto. Ó. Se eu clico aqui, ó, Text Frame 5, ou seja, ele se encontra na página 5 do meu documento. Ele está falando aonde a página se encontra e o que você consegue fazer sem dor de cabeça. Então, se eu apertar, ó, digamos que eu esteja lá na página 9, 8, 9, apertei aqui, ó, ele vai exatamente para onde se encontra o erro na sua diagramação. Isso aqui não é qualquer programa que tem, tá? Isso é importante frisar e falar para vocês. Então essa é uma das grandes vantagens de você trabalhar dessa forma. Agora, como é que a gente vai corrigir isso? É simples. Vou clicar aqui na opção, vamos lá no Text Wrap e vou subir aqui, ó. Pronto, 5 milímetros. Quando eu tirar a seleção, ó. Espera aí. Opa. Ah, ele tá falando aqui que ficou com... Eita, ficou com excesso agora. Agora eu exagerei. Deixa eu descer aqui ele.
Pronto. Vou colocar aqui, tirei. Ele ainda continua com erro, vou explicar por quê. Repara que tem um símbolo de positivo aqui, ó, indicando que esse texto está sobrando. Ou seja, tem excesso de texto aqui. Eu posso corrigir esse erro simplesmente despejando ele em outra página. Vou colocar aqui embaixo, ó. Voilá. E o erro sumiu. Super prático, dá para brincar pra caramba com Text Wrap dentro dessas opções que eu estou explicando para vocês, tá? E aí a gente vai brincar agora com as ferramentas de página, tá? Eu vou dar uma pausa nesse aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente dá continuidade depois, tudo bem? Só para fechar com chave de ouro essa parte, vamos para o caminho composto, tá? O que é o caminho composto? Isso aqui é maravilhoso para vocês aprenderem. Quando a gente tem formas básicas no InDesign, que é só retângulo, elipse e polígono, alguma fala, ah, mas se eu quiser outra ferramenta? Se eu estou usando o polígono, eu posso escolher quantos lados eu quero para o meu polígono. Mas reparem, ó, se eu estou no modo essencial, eu não tenho muita configuração aqui no modo essencial. Se eu for no modo clássico, eu já tenho, selecionando o polígono, opa, peraí, que fiz besteira. Ambas as opções vão ser semelhantes, é porque eu não criei o polígono, perdão. Ó, vou voltar aqui para o essencial, vou fazer o polígono agora. Quando eu crio o meu polígono, agora eu tenho as propriedades do polígono, tá? Repara que ele está normal, está selecionado. Está aqui as propriedades básicas de preenchimento, traçado, córnea, opacidade, que é a transparência, se eu quero um efeito, que eu vou tratar disso depois com vocês, os alinhamentos, aquelas coisas básicas. E eu tenho aqui, ó, as opções de transformação da peça. Quando eu aperto, ó, nesse menuzinho, tem as opções básicas. Cadê a opção de converter em mais pontas? Eu estou conseguindo, ó. Vamos tentar agora a técnica do Illustrator. Desenhando, setinha para cima, no Illustrator adicionava pontas, né? Olha o que acontece no InDesign. Ele multiplica o objeto. Por isso que eu falei que era fácil fazer isso aqui. Então, quando você cria as formas no InDesign sem soltar o clique, usando, ó, a seta da direita, ele vai adicionar elementos na linha. Se eu uso seta para cima, ele cria, coluna e linha. Aí vai depender do processo, mas é bem simples de vocês entenderem. Como eu estou colocando na direita, isso está sendo somente linha. Se eu coloco para cima, ele já vai criar colunas, tá? E aí, eu posso, ó, multiplicar, e uma coisa que eu sei que muitos vão fazer a pergunta, tem um objeto aqui já criado. Quando eu soltar, eles vão entrar em grupo? Não, todos os objetos são individuais. Deixa eu fechar esse vínculo aqui. Todos os objetos são individuais, ó. E essa que é a grande vantagem. Eu não estou conseguindo selecionar ele clicando no centro porque eu não coloquei preenchimento. Então, se eu colocar um fio aqui, ó, um preenchimento básico, o botão ciano, ó, eu já consigo selecionar sem dor de cabeça. Então, olha como é que fica. Aí você vai fazer a pergunta, tive uma ideia legal. Eu posso definitivamente pegar esses objetos, olha agora, vou fazer de propósito, ó, vou criar divisões. Se eu aperto a barra de espaço é durante a criação, posso movimentar ele. Olha o que eu fiz aqui, ó. Que bruxaria foi essa que eu fiz? Ele está criando, ó, as divisões lá da estrela igual ao Illustrator. Espera aí, Fábio, o que você fez? Vamos lá devagar. Quando você desenha a sua peça, se você segura a barra de espaço, é um atalho de modificação da sua peça dentro do InDesign, certo? Olha lá a estrelinha, ó, modificando igual ao Illustrator. Se eu aperto a barra de espaço novamente, ó, ele vai me dar a opção de multiplicação. Esse Hitei Mitsurugi aqui não é qualquer um que ensina, é só essa dica que eu queria fechar com vocês. Vou fazer umas estrelinhas aqui. E se a gente desejar colocar uma imagem, é possível? Repara que todas estão selecionadas. Se eu venho no File, Place
e insiro uma imagem, olha o que vai acontecer, ó. Ele não permite entrar direto, mas se eu clicar, ó, ele vai para o primeiro quadrado. Mas, Fábio, é possível criar uma imagem dentro de várias formas? Sim. Quando elas estiverem selecionadas, você vai no menu Object, aí a gente tem aqui, ó, Paths, e eu tenho uma opção maravilhosa chamada Make Compound Path, que é criar caminho composto. Quando eu faço o caminho composto, notem a diferença, ó. Várias estrelinhas com o centro marcado. Ao criar o caminho composto, Object, Paths, Compound Path, ó, Make Compound Path, criar caminho composto, ficou agora uma bolinha no centro. Se eu venho agora, ó, repara que quando eu seleciono, ó, todos já são selecionados, não é agrupado, já estão com caminho composto. File, Place, escolho a flor e voilá, ó. Quando eu aplicar, a flor vai para dentro dos objetos. Se eu retirar o stroke, claro que aí você tem que trabalhar demais para ter um design alternativo como esse, tá? Não é fácil você pensar nessas coisas. Vou colocar um sem stroke aqui, um none, e a visualização do meu trabalho vai ser essa, ó, como se fosse um quebra-cabeças aqui. Mas aí, se você quiser trabalhar com alinhamento, deixar as estrelinhas mais juntas e coisas do gênero, isso daí vai ficar para o futuro, tudo bem? Isso que é o caminho composto, por isso que eu deixei essas notas aqui. Então, revisando o que eu expliquei para vocês hoje, nesse pedacinho aqui, ó. Falei sobre inserir imagem, dei a revisão final. O destaque que você pode colocar na imagem, usando somente os strokes. Posso também trabalhar com sombra, entre outros detalhes. Tudo fácil, é só você apertar aqui, ó, que você consegue explorar os efeitos, tá? Eu não vou focar nisso aqui porque a galera já tem uma experiência dando continuidade. Mas depois eu faço uma aula só com efeito para aplicação de mídia, que aí vai ser aula de interatividade. Falei sobre ancoragem, tanto de imagens e texto e textos em textos, tá? Ancorar é para você não perder o produto. E falei sobre o text wrap, que a gente pode trabalhar com o espaço do objeto, ou seja, do texto, e ele não encostar, perdão, espaço da foto e não encostar diretamente no texto, como é o exemplo aqui do alfa que eu modifiquei. Fechei com o caminho composto e a transformação das peças, sempre segurando a barra de espaço, ó. Segurei a barra de espaço, agora eu tenho o modo de criação básico lá da estrelinha. Ou melhor, apertei, né? Apertei novamente, agora eu multiplico a peça. Aí vai depender da situação que vocês querem, tudo bem? Vou fechar essa parte aqui, depois eu vou para páginas, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um excelente dia a todos. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem entrar em contato comigo. Fiquem com Deus e curtam a família.